Bom dia, boa segunda-feira. O Algo a Mais está no ar, ao vivo, 10h34. Hoje, Algo a Mais sem Gisele Almeida, mas é só por hoje. Não se preocupem que amanhã a Gisele está de volta com a gente, mas eu, claro, não ia deixar de estar super bem acompanhada. Hoje, como toda segunda-feira, estou com Roberta Pimentel, nossa psicopedagoga, né? Nossa convidada de toda semana, sempre aqui com temas bacanérrimos. Estamos aqui também com a Muriel, que é diretora da PBF Unidade Cuiabá. Bom dia, Muriel. Bom dia. E com a Márcia Pedrangelo, que é diretora da Toque de Mãe. Obrigada. Com um tema muito interessante, acho que principalmente nessa época de Copa do Mundo chegando, que todo mundo tem a grande preocupação. Como preparar, principalmente os filhos, com o segundo idioma, que hoje em dia é fundamental. Então, o bilinguismo para as crianças é importante? Vamos bater um papo super gostoso sobre isso, né? Bom dia a todas. Bom dia, bom dia, Cris. Roberta, como psicopedagoga, essa segunda língua, qual o melhor momento, é importante, o que você nos diz? Então, Cris, esse assunto é tão gostoso porque ele vai um pouquinho além do simples fato da língua, né? Eu, como sei que estou muito bem acompanhada, deixarei o bate-papo do bilinguismo em si, vamos dizer assim, das essências, das idades, das vantagens para as meninas, mas eu pensei em algumas questões que vão um pouquinho além, né? Que é a questão do estímulo em si, o que isso resulta para a criança em termos de habilidades que ela poderá adquirir aí, né, para o resto da vida. E é uma questão que eu sei que está, assim, borbulhando em tudo quanto é lugar, né, Cris? Eu acho que a Copa é um dos motivos que ajuda nesse crescimento do assunto. E a questão de que realmente hoje em dia as crianças vão mais cedo para a escola oferece muitas coisas, então é uma... Né, ontem, final de semana, pesquisando um pouquinho mais sobre o assunto, ainda vi, né, há 40, 50 anos atrás, a gente não pensava nesse inglês para as crianças abaixo de seus 10 anos. Hoje a gente pensa nesse inglês abaixo dos 6, né? Então é um assunto que eu sei que tem um monte de mãe que escreveu para mim que adora. E vamos mandar um beijinho para uma pessoa muito especial que merece hoje, Cris. Eu já me sinto assim, junto aqui com a Cris, né, na liberdade, como estou aqui toda segunda-feira. Tem uma companheira nossa hoje fazendo aniversário, já esteve aqui falando da empresa dela. É uma querida que é a Ana Paula. Ana Paula, um beijo grande para você. Você está sempre assistindo, manda recadinhos ao vivo pra gente. É uma figura muito especial. Agradeço a Deus por ter te conhecido, querida, que você tem um dia maravilhoso. Um beijo grande de todas nós para você. Então vamos começar, né, o nosso essa questão da idade, Muriel. Qual a melhor idade para começar a introduzir inglês para as crianças? Olha só, até ia falar, a Roberta acabou de falar que há 40 anos atrás a gente não pensava, mas a PBF já existe há mais de 40 anos, que é a antiga Pink and Blue. Então, desde aquela época já existia, eles já pensavam no inglês para criança, né? E assim, hoje a PBF oferece a partir de 4 anos de idade, com método, com livro, assim, com um schedule, que a gente chama, que é com uma programação, com planejamento. Mas para baixo dos 4 anos, mesmo 40 anos, pois não se discutia, então, né? Mas a gente, isso é uma coisa mais nova, essa história dos 4 anos. E até o ano passado a gente teve uma experiência bem bacana, 1 ano e meio, a gente introduziu uma turminha, assim, de 2 anos e meio para 3, e assim, o resultado foi... Com experiência nossa, né, Roberta? Posso dizer como com mãe. O estímulo muito da Roberta, eu tenho que falar isso, porque foi ela que me trouxe essa ideia para mim, por mais que eu tivesse essa experiência de quase 20 anos, falei, mas Roberta, 2 anos, será? E foi surpreendente, não foi? Foi. Eu brinco com a Como Muriel. mãe, porque meu filho também era aluno. Então, nossa, foi uma experiência. E eu acho, eu brinco com a Muriel. Eu falei, eu não tenho como nunca pagar, não terei jamais como agradecer a Muriel. Não, porque eu vi resultado, vejo no Matheus o interesse incrível pela língua. Contei isso com a Márcia recentemente. Você falou aqui nas suas crianças também, né? Daqui a pouco você vai falar. A única preocupação que a gente tem que ter com criança pequena é o professor, porque assim, o professor de criança pequenininha, eles têm que ter uma pronúncia impecável, porque eles vão repetir exatamente o que o professor vai falar. Então, essa é a preocupação. Não precisa ser que ele é professor formado, com mestrado, com letras, com... Professor com pronúncia impecável. Porque ele vai falar exatamente o que ele escuta, né? E para os pequenininhos, o principal é o oral, porque eles não estão alfabetizados. Sim, eles vão brincar, né? Eles vão lá brincar. Vamos fazer uma fruit salad. Cada um traz uma fruit. Daí eles, ligando ao concreto, eles aprendem com muito mais facilidade, né? Porque traz para a realidade deles. Você só falar, isso é tal coisa, isso é uma maçã, é muito abstrato.
traz a maçã, vamos cortar a apple, vamos comer a apple, vamos cheirar a apple. E daí eles saem falando apple naturalmente. Então, e o que é legal da língua inglesa para criança é que, mesmo na língua materna, a gente tem que pensar sempre na língua materna dessa criança. Se para ela aprender o idioma dela, né, ela demorou um tempo somente ouvindo, né, sem se expressar, ela foi aprendendo a falar de forma picada, ela foi aprendendo a falar sem nenhuma conjugação presente, passado, futuro. Sem pensar, né, sem pensar, ela foi dizendo as palavras de uma forma natural. Por que numa segunda língua isso vai ser diferente, né? Por que o pai e a mãe vai querer cobrar, de repente, uma criança de 2 anos e meio ou 4 anos que fez 1 ano de inglês, que nem tem maturidade, vai querer cobrar? Nossa, mas já tem 1 ano que eu tô te pagando o curso de inglês e você não fala nada. Essa é a ansiedade das mães, elas têm uma certa ansiedade. Mas tem que deixar claro que a criança não tem maturidade ainda. Ela está recebendo informação, A hora que ela tiver maturidade para aquilo, ela vai colocar para fora naturalmente. E de então, forma investimento a longo prazo. A longo prazo. Quando a gente pensa nesse inglês, para as crianças menores de 6 anos, vamos colocar essa faixa etária, nessa primeira infância, daí para baixo, a gente pensa muito no sentido desse estímulo mesmo, né? Que é uma coisa, é uma riqueza a mais. Então, assim, como neuroeducadora, que é o que eu mais falei para a Muriel na época, nós trocávamos muitas figurinhas, como seria esse formato, né, Muriel? Enfim. E eu falava para ela, falei, Muriel, a nossa riqueza, a grandiosidade disso é o que você está proporcionando em termos da formação desse neurônio, que está acabando de se lapidar, que está acabando de ser formado. Então, para essa criança, ela está recebendo uma coisa a mais, que talvez, que é o que as meninas muito sabiamente estão colocando. Não é a questão, tá com 2 anos ou com os 4, por exemplo, que é uma coisa que a Muriel sempre recebeu. Não é ali o escrever, o falar fluentemente, mas é uma coisa que para ela, daqui a pouco, é tão comum, é tão natural, que vai ser muito mais fácil para ela, não né? dá para esperar ela com 4 anos falando inglês fluente, né? Porque uma criança de 4 anos não fala na língua materna, nem português, exatamente, não é? Você entendeu? Então, não é a mãe colocar no inglês para fazer uma língua esperando que, assim, daqui 1 ano ela vai estar falando inglês fluente, não é isso? Mas é igual à língua materna, onde desde a barriga, né, quando você começou a contar a história, começou no seu subconsciente, tudo aquilo está sendo armazenado. Exatamente. Da mesma forma, o inglês, né? Vai haver um momento onde vai ter o boom, a explosão da fluência, sim, e mas vai vir com muito mais facilidade. Eu tenho como experiência, assim, como eu queria muito, até por estímulo do meu marido, ele tinha esse sonho de oferecer isso para o Matheus e fazer isso com o filho e tal. Depois eu pude ver isso, assim, a comparação, né? Então eu vejo, por exemplo, às vezes vai um amiguinho em casa. Para o Matheus, se eu colocar o Backyardigans, o Discovery Kids no inglês, ele aceita numa boa. Ele senta no sofá e assiste ali aquele inglesinho. Às vezes eu brinco, falo, não tá entendendo metade de certo. Às vezes eu brinco, ele fala, filho, o que você entendeu? E às vezes ele fala guarda-chuva e etc. As palavrinhas que ele reconheceu, que ele já ouviu, ele fala, mamãe falou, papapá. É muito gostoso. E às vezes um amiguinho ou outro que não passou, eu vejo que pede para mudar, se incomoda em ouvir. Né? Fala, tia, eu não estou entendendo nada, tira. Então, esse é um dos ganhos que eu acho que são bem fáceis de perceber, né? Você nota que até essa escuta é natural. Então, isso é muito gostoso. Agora, a Cris ia falar assim, o modo como nós escolhemos o título, acho que representa bem assim, é o bilinguismo para crianças, a importância que a gente está falando aqui agora, e no decorrer, tanto que nós vamos falar dos cuidados também, né? Sim. A gente tem que pensar, para que eu vou oferecer, expor uma criança para menos de 6 anos para um inglês, se na intenção não é viajar, ela não vai ouvir isso. A intenção não é em casa, nós não vamos falar. Em casa ninguém fala, ela não vai ter contato. Eu vou colocar porque todo mundo está colocando, é importante. Mas para essa criança é uma coisa tão distante, então psicopedagogicamente a gente se preocupa com isso. Então o pai quer colocar, mas aquilo para a criança não está fazendo conexão com nada. Não, o filminho nunca é em inglês em casa, os pais nunca, né? Porque é uma realidade. Tem muitas famílias que querem
querem para os filhos, justamente porque não vivenciaram, falam, ai, eu não tive, sofri tanto para aprender, vou querer oferecer isso para os meus filhos. Então tem que ter a cautela, porque realmente nesse sentido vem uma das questões mais problemáticas em relação a esse assunto. Atrapalha ou não a alfabetização? Causa dificuldade na aprendizagem ou não? Bem vocabulário de psicopedagoga, né? Boa pergunta. E é uma verdade. Que a gente recebe, que eu recebo muito na PBF. Imagino. Faz sentido, né, Faz Muriel? muito sentido, assim. Como mãe, eu também me preocuparia se eu não tivesse essa experiência. E o que acontece? A escola só vai oferecer a escrita para a criança em inglês depois que ela estiver completamente alfabetizada em português. Então, os livros da franquia já são feitos para quê? A idade que ela vai estar, supõe-se que ela já esteja alfabetizada. E a gente vai introduzir muito devagar, né, o inglês, palavrinhas soltas primeiro, daí ele vai, mas lá na escola esse eu leio diferente, vai fazer esse questionamento. Então assim, mas ele já vai estar firmemente alfabetizado em português, a gente não faz as duas coisas ao mesmo tempo. E eu já ouvi algumas mães falarem assim, mas eu não coloco meus filhos no inglês, são muito pequenos, porque senão quando for realmente a hora deles aprenderem, eles vão estar saturados. Não vão querer mais, porque eles já estão há anos fazendo aquela rotina de cursinho. E aí, para essas mães? Pois é, resposta ótima. Vocês me ajudam. Eu tenho, primeiro, duas coisas, né? A primeira, como psicopedagoga, não tem como. É a questão do estímulo. Não é a questão vai estar saturado ou cansado de não. Motivação. Não saturou da escola. Começou super cedo. Não tem como saturar da escola. Vai enfrentar essa escola. Então, acho que essa é uma coisa... O lado mais positivo desse assunto, o que a gente deve frisar muito, é a questão da riqueza que ele vai ter facilidade para muitas outras coisas. Assim, a gente que estuda o neurônio, o desenvolvimento do neurônio, a gente imagina ele tão, assim, rico quando isso acontece. E quando não tem esse estímulo, aqui tem vantagem, não tem jeito. Então, pense menos na questão de que vai saturar, isso não é o mais importante, né? Agora, vai saturar, se ele não vê sentido, se os pais, né, por um jeito ou outro, acabarem permitindo, aí pode ser que sature, mas é realmente difícil. Eu convivo com tantas pessoas ao meu redor que, né, a Cris Tafuri, que eu tinha convidado para vir aqui hoje, mas não está na cidade, que tem uma vivência deliciosa com os filhos, não saturaram. E aí o outro, que eu falei que eu tinha 2 casos, um é esse, e o outro é uma experiência que eu tive a vida inteira. Os meus pais não me colocaram tão cedo no inglês. Eu fiz muito tempo de inglês, mas comecei da adolescência pra frente. Eu já estava quase prestes a namorar, fiz adolescência pra frente. Então eu apanhei para aprender, eu sofri para escrever. Depois fui morar fora e tal, facilitou um pouco, ajudou, mas eu sofri. E do meu ladinho, 2 grandes amigos em casa, a mãe, que é a tia Cristina, que eu tenho certeza que ela vai assistir, que ela tá sempre no meu blog, no Face, a tia Cristina Fialho, colocou os 2 meninos dela muito cedo. E ela falava o contrário, Cris. Ela falava assim, eu já vou colocar antes de vir a etapa de saturar. Então é um outro exemplo que eu ia falar, já vai antes, porque a hora que for saturar já está formado. Já tá falando. E os meninos, né, deslancharam, enfim. Eu lembro, eu falava, tia Cristina, e aí, como é que é essa experiência? E não sei nem se ela lembra disso, mas para mim foi marcante, porque eu já estava fazendo magistério, já estava na pedagogia, me interessava pelo assunto e vi os amiguinhos dentro da minha casa que tinham começado desde cedo e fluentes. Delícia. Eles têm muito mais habilidade, assim, é nítida a diferença que a gente vê da criança que entra com 4 e o que entra lá na frente com 8, 9, 10. Muitas vezes a mãe leva para a escola porque está dando problema lá na escola regular, então deixa eu levar para a escola de inglês para resolver, né? Daí ele já chega, ele já chega na escola assim, não gosto de inglês. Como um castigo. Isso é um problema. Né? Isso é um problema para mim, eu não gosto. Então ele já vem com certo receio. Isso é muito preocupante. Aí a gente tem que desconstruir desconstruir tudo isso para que ele goste. Agora, o que vem desde pequenininho é uma paixão, é uma coisa que assim acontece naturalmente. Até porque segredinhos então da PBF, porque é impressionante como as crianças pequenininhas, como eu tenho ouvido elogios da PBF para esses pequenos, até porque é um mundo que está muito próximo de mim, né? E aí a Márcia nesse sentido vai colaborar também, porque você tem novidade para o ano que vem, né, Márcia? E qual que é esse diferencial da PBF? Como é que você está encantando essa meninada para baixo de 6 anos, hein, dona Muriel? Eu acho que a primeira coisa, você tem que gostar do que você faz, Roberta. Eu adoro o que eu faço, assim, eu já trabalho com inglês, como eu disse, há 20 anos.
falo inglês todo dia, e assim, eu gosto da criançada mesmo. Mas assim, é um investimento que você faz porque você vai ver lá na frente, essa criança vai ter uma pronúncia muito mais perfeita. Ele fala o som do TH, do thank you, sem problema nenhum. Ai, eu já vejo isso no Matheus. Já chega, não é? A pronúncia é tão perfeitinha. Pois é, a pronúncia fica perfeita, o vocabulário deles fica muito mais amplo, porque eles vão aprender desde o vocabulário lá de crianças, que é do playground e tudo, depois vão passar para o de adolescentes, vão chegar no de adulto. Diferente do adolescente que já vai chegar lá, só vai direto em... Precisa aprender a gramática, porque não tem como fugir disso daí, né? E a criança não, tá brincando e tá assim... E o método da PBF, ele é muito direcionado para isso. Como a PBF tá aí há quase 50 anos, ela era a antiga Pink and Blue lá atrás, eles já mudaram esse método, eles estão mudando. A cada 5, 6 anos eles refazem toda a metodologia, fazem pesquisa de mercado, mudam o material para que fique atualizado, para que fique assim... O que está sendo, o que está acontecendo hoje no mundo. Então, eles levam para isso. Então, desde pequenininha a criança faz atividade de escuta, já com CD. Então, o CD vai lá e fala assim, cruze a maçã, por exemplo. Tudo em inglês, né? Da criancinha já vai lá, identifica, cruza, circula, desenha. Então, assim, é muito difícil você achar método para criança pequena no mercado. Livros, eu digo método concreto, que eu ia colocar, né? É muito difícil. Nós como mães, na hora de pensar, tá, quero que meu filho então vá mais cedo, é interessante. Como escolher um método que seja adequado para essa faixa etária? Não existe muito no mercado, tá? Poucas franquias oferecem. A PBF oferece a partir de 3 anos. Tem uma outra franquia que não tem em Cuiabá, que oferece a partir de 3 anos, que até teve, que era o The Kids Club, que oferece, assim, metodologia para 3 anos, mas a maioria é a partir de 6, 7 anos. Então, assim, e mesmo escolas que não são franquias, que usam métodos aí comprados em editoras e tudo, você não acha bons métodos para criança pequena. Porque tem que ser altamente interativo. Tem, né? tem adesivo, você tem que colocá-la no... Como a escola de educação infantil se preocupa, né? Qual que é o diferencial? Trazer essa criança tão nova para a escola, não é simplesmente trazer e vamos alfabetizar. E não é só livro também, você não pode ficar só em livro, agora, né? Tem um monte de jogos, brinca lá fora, da sala de aula. Então, isso que eu ia falar do lá fora. Eu não sei, no caso da Muriel, sou meio suspeita para falar, porque eu conheço a Muriel, coloquei meu filho, então a gente acaba tendo uma fala contaminada, vamos dizer assim, né? Mas eu percebo até pela entrada, Muriel, eu acho que isso marca. Por exemplo, você chega na Muriel, você coloca o carro, você abre o carro, você desce, tem um caracol de números, tem um pula-pula, tem uma amarelinha. Aí você entra na recepção você encontra livros infantis, a criança chega, ela já, para diferentes idades, não sei, nunca te falei isso, né? Mas é uma coisa que chama atenção. A criança pequenininha, os menores, chegam e se identificam com algumas coisas. O Matheus, eu não esqueço, o dia que ele chegou, que ele viu na calçada, ele se identificou, tinha coisa ali que era propício para ele. Deles, aí ele entrou na recepção, as tias muito carinhosas, etc. Mas tinha uma estante com livros apropriados para a idade dele, que ele logo sentou no chão e ficou mexendo. Então, eu acho que essas coisas, como a Cris está perguntando, são detalhes que eu acho que ajudam, livro, né? Você já percebe coisas, eu acredito, que não simplesmente viram no mercado essa deixa, né? Que existe realmente um público procurando por isso, mas é uma coisa que está preparada para receber. Eu acho que isso é fundamental, né? É como a escola, você disse, né? Uma série de coisas. Tem que ter um ambiente para a criança, a mesinha pequena, tem que ter os jogos, a professora tem que ter, né? Habilidade para lidar, né? Você é melhor para me dizer isso daí. Que você pode atividades lúdicas, né? Muita brincadeira. Tem que ser dentro do mundinho deles, né? Não adianta você vir com um material super elaborado, né? Um livro maravilhoso. A gente está acabando de falar que a gente está falando de criança que ainda não foi alfabetizada, né? Então, do que adianta você trazer um livro super rebuscado? Se nem na língua deles eles não trabalham com livro rebuscado, por que no inglês vai? Então, assim, tem que sempre ser pensado nesse sentido, né? Vai ser através da brincadeira, vai ser através do jogo, vai ser através do dia a dia dele ali, da alimentação, vai ser, né, numa aula de música, numa aula de balé, enfim, aquilo vai sendo colocado no contexto deles de uma forma muito natural, né, e infantilizada mesmo, no sentido de brincar, né, no sentido de trazer isso para a realidade infantil e não expor essa criança a uma coisa mais firme, mais dura. Nossa, né? O que seria esse brincar? Né? A gente pode citar alguns exemplos que eu lembro de ter
visto, né? A questão das diferentes cores e bolas. Eu lembro de chegar na sala, pegar e ver brincando com bola, escolhendo os carrinhos. Placas de cores no chão. Diferentes carrinhos, cestos de animais, todos os animais. As mesmas músicas que eles usam e tem referencial aqui, você tem inglês. Então você usar a mesma música só pela melodia, ele já se identifica. Ele já sabe que é a hora do lanchinho, ele já sabe que é a hora da história, ele já sabe que é a hora de determinada brincadeira, né? Então a mesma música utilizada aqui tem a mesma melodia lá. Então é só você aproveitar isso, né? E trazer para eles de uma forma muito tranquila. Verdade. E vocês colocaram a importância do contexto na vida da criança para que esse inglês se torne prazeroso. Então, que isso faça parte também no dia a dia, no cotidiano da criança, em casa. No caso, por exemplo, que a gente falou, não vamos falar 40 não, porque envelhece a gente. Alguns anos atrás, não era tão importante. Então, muitos pais da nossa geração, pais bem jovens, eles não têm inglês fluente. Então, como conseguir criar esse ambiente, né, dentro de casa, que dê uma continuidade para que a criança tenha isso como uma referência? Tem que ter um estímulo de filmes, né? Claro que nem todo mundo tem oportunidade de viajar, mas assim, com livros, eu acho que falar sobre o assunto, como que é tal coisa em inglês, jura, isso existe. Porque às vezes a gente recebe crianças lá, assim, que nunca tiveram contato com língua. É até estranho a gente falar isso hoje em dia, mas assim, zero. Então você sabe que a família também não tem né, essa influência de línguas e tudo. E qual é o intuito de ser bilíngue? É se comunicar, né? Porque de nada adianta você, por exemplo, querer colocar, né, numa escola de inglês, curso livre, ou você querer colocar numa escola bilíngue, se o objetivo que se tem para aquela criança não é que ela se comunique, né? Ela vai saber, sim, identificar que dentro da escola é um local onde ela ouve com maior frequência aquela língua e fora nem tanto. Então, por exemplo, se ela vai brincar no prédio, lá embaixo, no play, ela sabe que lá ela vai encontrar os amiguinhos do prédio que de repente não falam inglês. Mas ela vai brincar no mesmo parquinho na escola, ela sabe que os amiguinhos falam e ela vai, exatamente, é outro contexto e ela consegue usar esse inglês de uma forma muito natural, né? Porque ela vai denominar o mesmo brinquedo, ela vai ter como é que eu vou dizer? Ela tem um nome para aqueles dois brinquedos. Né? Naquele local específico ela sabe usar os dois nomes, mas lá na casa dela ela pode não querer usar e usar. Cris, acho que uma coisa que ajuda bastante esses pais que não falam nada e etc, que isso é até um dos grandes motivos na escolha. Escolha ou não escolha se a gente não fala. Sim. Eu sei, tenho certeza que essa é uma grande questão para os pais decidirem, né? Mas como ficam até com receio, mas se a gente não fala, a gente usa tão pouco, né? Eles podem, pais que podem oferecer, mas deixam de oferecer com esse receio porque eles não falam. Então, acho que a primeira coisa é não ter esse receio. Você está oferecendo algo que você vai explicar para eles, né? Você vai aprender porque é legal, papai e mamãe ainda não sabem, mas a gente pretende saber. E valorizar pequenas situações. Então, por exemplo, às vezes a gente vai na pracinha popular em Cuiabá, eu tenho um final de semana direto, eu tenho ido encontro uma família que é americana. Então, isso é muito bacana. Eu gosto de chamar uma pessoa e falar, Matheus, você ouviu aquele amiguinho como ele está falando? Então, eu acho que também esses pais que não falam, mas que vão proporcionar isso aos filhos, valorizarem pequenas situações. Sim. Ouviram alguém falando, chama a atenção do filho, mostra. Viu o Mickey numa loja, explica que onde o Mickey, existe o Mickey, lá fala-se isso. E em casa, incentivar. E hoje tem a filho, TV, vamos sim a TV ver. Cabo tá ali, assim, com inglês. DVDs, quando eu era criança não tinha, né? Era sim, só os canais abertos. Hoje qualquer canal tá lá em inglês. Os jogos eletrônicos, os jogos eletrônicos. Eles trazem aquele vocabulário todo dia. Daí a gente vai estudar, porque não é a nossa realidade. Eles não falam jogo, eles falam game. Já falam game. Então, sem querer, eles já pegam. Outro dia meus filhos estavam usando alguma palavra, molde, porque o molde, eu falei, quer dizer, não é o modo, eles já vão inglês, absorvendo devagarzinho. E também utilizar, quem não, de repente não pode, não estou sempre viajando, mas falar até para os filhos, olha, quando nós formos viajar, a gente vai precisar disso, então vamos nos preparar. Isso te enriquece. Quando você for na Disney, você não quer ir na Disney? Quando você sempre tem essa história. Você tem que pedir as coisas em inglês, você tem que saber, você tem que... O Mickey não fala em português, você tem que pedir para take a picture in English. É um estímulo, né? É uma forma bacana. Meninas, vamos para o intervalo, tá uma delícia nosso papo, mas depois do intervalo, rapidinho, a gente volta falando com bilinguismo para crianças, importâncias e cuidados. E, por favor, participem também.
pelo WhatsApp 8405-3791 ou pela nossa fanpage do Algo a Mais. Tá na tela, mande suas dúvidas, seus comentários que a gente está esperando. Daqui a pouquinho a gente volta.